Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelo Gimenez, sou advogado, sou consultor jurídico da Rede Nacional de Conselheiros Tutelares. Já fui vereador, fui secretário municipal de saúde, policial militar. Já estive à frente de entidade que cuida do direito da criança e do adolescente. Então a gente tem uma bagagem e uma experiência grande nessa área. E vamos tentar passar um pouco disso para você, conselheiro tutelar, que hoje está exercendo essa função, que é uma função primordial para o exercício dos direitos da criança e do adolescente. Tá ok? Então a gente vai começar falando um pouco sobre a história do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, de onde ele surgiu. Inclusive esse ano, né, no ano de 2020, em julho, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o pessoal também chama de ECA, estará completando 30 anos da sua promulgação. Né? De onde veio o Estatuto? Né? De onde foram tiradas as normas, os direitos, as garantias da criança e do adolescente que consta nesse Estatuto? Se a gente fizer um retrocesso e voltar no tempo, a gente começa lá em 1924 com a Declaração de Genebra do Direito da Criança. 1924. Depois, em 1948, tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois, em 1959, nós tivemos a Declaração dos Direitos da Criança. Né? E somente em 1989 é que o Brasil aderiu a essa Declaração dos Direitos da Criança, né? Uma vez que a ONU também incorporou isso às suas normas jurídicas, e o Brasil passou também a ser signatário dessa declaração. Né? Isso em 1989. Né? Em 1990, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele veio em substituição ao antigo Código de Menores. O Código de Menores ele tinha sido elaborado na década de 70 e ele foi elaborado dentro da época do regime militar. Ele tinha uma visão mais dura, uma visão menos humanista em relação aos direitos da criança e do adolescente. Nós não vamos ficar falando muito, né, do Código de Menores, uma vez que ele não existe mais, mas para que vocês pelo menos se localizem, né, e consigam fazer uma separação do quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe de evolução no direito da criança e do adolescente. Né? O Código de Menores ele tinha uma visão mais voltada para a sociedade, né? Era segregar o menor que para eles era tido como problema, para que a sociedade tivesse paz. Ele não tinha essa visão da integralidade que foi dada, né, pela Constituição de 88 aos direitos e deveres da criança e do adolescente. Tá? Então o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, veio em 1990 em substituição ao antigo Código de Menores. Né? E a Constituição Federal de 88, ela deu essa nova roupagem, essa nova visão na maneira de enxergar, da sociedade enxergar a questão do direito e do dever da criança. O artigo 227 da Constituição Federal, ele vem justamente definir isso. Ele vem dar essa integralidade no atendimento à criança e ao adolescente. Eu vou ler para vocês aqui o artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, à educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esse artigo da Constituição, ele enxergou a criança e o adolescente na sua totalidade, colocando todos os direitos possíveis que o ser humano possa ter, desde a educação, saúde, esporte, lazer, né? E essa integralidade que a Constituição veio
veio enxergar com essa integralidade os direitos da criança e do adolescente, atendendo desde a época, desde o momento da concepção. A criança estando no ventre da mãe, ela já começa a ser, a ter personalidade, ela começa a ter os seus direitos assegurados. Tá? Alguns outros artigos que eu vou estar lendo para vocês da Constituição Federal, ele vem justamente mostrar isso, né? O direito da mãe quando gestante, e esse direito, obviamente, protegendo também a criança que está no seu ventre. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem reforçar aquilo que a gente falou já do artigo 227 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta propriedade, aliás, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade e respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Então, aquilo que está na Constituição Federal, no artigo 227, foi também previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 4º. E ele continua, no seu parágrafo único. A garantia da prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência no atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude. Então vocês vão verificando que tudo ele coloca como prioridade. Então as políticas públicas, seja municipal, estadual, federal, ela tem que priorizar todos os temas que envolvem a criança e o adolescente, na sua integralidade, como é citada pelo artigo 227 da Constituição e pelo artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É prioridade, né? As políticas públicas, os recursos públicos, eles não podem ser utilizados para diversas outras áreas e aquilo que sobrar, né, o resto a gente emprega nas políticas que envolvam criança e adolescente. Não, é o contrário, né? Primeiro, as políticas que envolvam as crianças e o adolescente. O artigo 8º do Estatuto, ele também vem assegurar. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Né? Então aqui, ao mesmo tempo que está protegendo a mãe, protegendo a gestante, obviamente está protegendo a criança. A partir do momento que a mãe, quando gestante, ela tem direito a uma atenção humanizada, a um planejamento reprodutivo, a nutrição adequada, tudo isso afetará o feto, né? E estará ali preservando um direito daquela criança já dentro do útero da mãe, né? Ao direito à saúde, né? Voltando naquela questão da integralidade. Saúde, educação, trabalho. Então, a saúde já está sendo vista do momento em que a criança está no ventre da mãe. Tá ok? O artigo 8º, quando ele fala dessa questão do SUS, né, todo município ele tem as suas unidades básicas de saúde, né, são as UBSs. As pessoas gostam de chamar de postinhos de saúde, né? Nessas unidades de saúde é feita a atenção primária, né? É ali que é acompanhada a saúde da gestante, né? Então, a mãe ela tem que fazer um cadastro na unidade básica de saúde e tem um atendimento médico com as visitas rotineiras ao médico. Isso é controlado pela enfermagem da unidade básica de saúde.
e também pelos agentes comunitários de saúde que acompanham as cadernetas das gestantes, verificando se está fazendo o pré-natal adequadamente. Então isso é uma coisa já bem estruturada dentro do SUS e todos os municípios do Brasil, por menor que seja, ele tem esse acompanhamento, é um direito da gestante que ela seja acompanhada ali durante a sua gestação. Ela tem que visitar, no mínimo, a unidade de saúde para fazer o seu pré-natal, no mínimo 7 vezes durante a sua gestação. É o que se tem como ideal para que não haja nenhuma complicação para a mãe e para o bebê. Eu estou colocando esses itens, né, para que a gente explore com vocês, apenas para que vocês entendam que o direito da criança ele começa no ventre da mãe. Ele começa no ventre da mãe. Então você, como conselheiro tutelar, você vai ser acionado em algum momento por uma unidade de saúde que a mãe não esteja comparecendo para fazer os acompanhamentos no pré-natal. Quando isso acontece, o conselho tutelar pode ser acionado, porque está havendo uma violação do direito da criança ainda dentro do ventre da mãe. Então, por isso a importância de nós falarmos isso, porque às vezes o conselheiro tutelar vai falar, mas eu vou atender a gestante, eu atendo criança e adolescente, ela é uma adulta. Não, mas você tem que ter em mente que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele já estabelece essa proteção para a criança, mesmo no ventre da mãe. O que mais nós podemos falar a respeito disso? Né? A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante, né, quando é feito o parto. Né? Isso aqui também às vezes, você pode ser acionado para isso, para garantir esse direito da mãe. Olha, não estão deixando que eu tenha um acompanhante, alguém me acompanhando no parto. O Estatuto da Criança e do Adolescente protege esse direito para a mãe. Ok? Vamos falar aqui do artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e ao respeito à dignidade como pessoa humana, em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, o que o Estatuto vem é deixar bem claro, né, que aquilo que já é um direito para o adulto é também para a criança e o adolescente. Ele tem direito à imagem, como todo adulto tem. Ele tem direito à preservação do seu patrimônio. Ele tem direito à crença. Então, se o adolescente ele opta por determinada crença religiosa, é um direito dele, ele não pode sofrer nenhuma restrição quanto a isso. Né? Então, o que já está previsto em outros códigos para o adulto, né, principalmente no Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem reforçar como sendo também um direito da criança e do adolescente. Nós vamos falar com vocês sobre uma questão bastante importante, que é o direito da criança e do adolescente ao convívio familiar. O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que é um direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Né? O conselheiro tutelar, muitas das vezes, ele vai deparar com situações onde ele percebe, às vezes, uma violação do direito da criança e do adolescente. A retirada dessa criança ou do adolescente do seio de sua família é algo extremamente excepcional. É uma exceção, não pode ser colocada em momento algum como regra.
nós já deparamos com situações concretas de crianças serem tiradas da convivência familiar, serem colocadas em abrigos por conselheiros tutelares, por situações que não se justificavam. Então, isso pode acontecer, é possível que em determinadas situações a criança seja tirada da convivência familiar, mas tem que ser situação extremamente excepcional, onde a integridade física, a vida da criança esteja de forma muito clara em risco. Então, em outros momentos das nossas aulas, vocês estarão ouvindo sobre as funções do Conselho Tutelar, e uma delas é essa de excepcionalmente retirar, mesmo sem ordem judicial, uma criança ou um adolescente do seio de sua família e colocar ou numa família substituta ou num abrigo. Né? Mas é importante sempre que vocês tenham em mente esse artigo 19 do Estatuto, que ele coloca como uma situação extremamente excepcional. A Constituição Federal e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca como um direito fundamental da criança e do adolescente a convivência familiar. Mas tudo bem, mas o que seria então essa família natural e essa família substituta? A família natural é onde a criança nasceu, onde ela foi gerada e ela tem ainda a sua família extensiva dentro dessa família natural. Então, ali a família natural, pai, mãe, os irmãos, família extensiva, avós, tios e tias, né, primos. Essa é a família extensiva. A família natural é aquela família onde ela foi gerada, é a família biológica, onde ela foi gerada, onde ela nasceu. Né? Então, isso é a família natural. A família substituta é aquela família que não é a família natural, onde ela vai ser colocada, né, por ter sido tirada da convivência da família natural. Então, houve algum problema de violência psicológica, violência física, de abandono, onde justifique a retirada da família, ela pode ir para um abrigo, como ela pode ir para uma família substituta, ou pode até mesmo ir para uma família, para a extensão da sua família natural. Então, às vezes, algumas crianças elas são tiradas do pai e da mãe e são entregues aos avós, aos tios. Né? Não havendo alguém da família extensiva que possa acolher essa criança, esse adolescente, ela pode ir para um abrigo ou pode ir para uma família substituta. Né? Então, vamos ver o que o Código, o Estatuto, melhor dizendo, da Criança e do Adolescente, define no seu artigo 25, parágrafo único, o que seja essa família extensiva. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos da unidade do casal, formada por parentes próximos à criança e ao adolescente. Como nós dissemos, né? Avós, tios, tias e primos. Ok? O artigo 28 do Estatuto, ele continua falando sobre essa questão da retirada da criança da sua família natural. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança e do adolescente, nos termos da lei. Tá? Então, quando a criança ela é retirada da família, ela sendo colocada sob a proteção de outras pessoas, de uma família substituta ou extensiva, isso pode ser feito através de guarda, de tutela ou de adoção. Ok? Vamos entender o que seria cada uma delas. A tutela, ela acontece em situações extraordinárias, por exemplo, quando da morte dos pais. Então, você tem a criança e o adolescente e acontece alguma situação onde venham a falecer os pais e alguém passa a ser o tutor, passa a cuidar dos interesses daquela criança e daquele adolescente até que ele complete 18 anos. Tá? Então, isso seria a tutela. A
A adoção é aquela situação onde a criança e o adolescente, eles passam a retirada dos poderes dos pais naturais e é passado para os pais em uma família substituta, né? Com todos os direitos, com todas as garantias de um filho natural, de um filho biológico, né? Então, a adoção é essa retirada definitiva, ela é irreversível, né? Então, uma vez feito o processo de adoção e uma família substituta vem a adotar uma criança ou um adolescente, isso é irreversível. Essa criança ou esse adolescente passam realmente a serem filhos daquele casal, né, com todos os direitos e garantias, como se fosse um filho biológico, né, adotando o sobrenome daquela família, tendo direito à herança e todos os demais direitos previstos no Código Civil Brasileiro. Nós falamos da tutela e falamos da adoção, né? Nós temos a guarda também, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 33, que ela diz o seguinte: a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito a opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Então a guarda, ela é quase uma adoção, mas ela não tem caráter definitivo. A guarda, ela pode ser revogada, diferente da adoção. A adoção, concretizada a adoção, ela não retroage, ela é irrevogável, né? Já a guarda, ela é possível que a criança ou adolescente que tenha sido tirado da família natural esteja sob a guarda de alguma outra família substituta, que isso seja revogado e ela volte para a sua família natural. Então ela não tem o caráter definitivo como tem o da adoção. Mas uma vez a criança ou adolescente estando sob a guarda de outra família, essa família ela é obrigada a dar toda a sustentação material, moral, intelectual a essa criança e adolescente, inclusive podendo se opor aos pais biológicos, né? Aos pais da família natural. Então, a guarda, o que muda da guarda para a adoção é essa questão da possibilidade da guarda ser revogada, enquanto a adoção não. A adoção ela é definitiva, mas os direitos e os deveres do guardião que esteja com a guarda da criança e do adolescente são os mesmos dos pais na família natural. Então, hoje a gente queria tratar com vocês desses trechos, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nós falamos aqui nunca esgota o assunto. Nós estamos fazendo aqui colocações para que vocês tenham um norte, para que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês, mas é sempre importante que vocês façam a leitura, que vocês estudem o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque será a ferramenta de trabalho de vocês do dia a dia. Nós voltaremos em outra oportunidade para falarmos mais dos direitos da criança e do adolescente.